Fala galera, tudo beleza? Eu sou o professor Gustavo e nós estamos aqui hoje para dar início a mais uma série do nosso FAAPcast. E dessa vez nós vamos falar sobre uma das grandes revoluções da tecnologia e da ciência do nosso tempo. Nós vamos debater sobre o telescópio espacial James Webb. E para isso, tenho aqui dois convidados, dois grandes amigos. Professor Fernando Roselino, seja muito bem-vindo. Fala, professor Gustavo, muito obrigado, grande Márcio. Pessoal de casa, vamos falar sobre o James Webb e o que a gente tem para esperar aí dessa grande revolução científica. Com certeza, não é isso, professor Márcio? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, pessoal de casa, seja bem-vindo. É isso aí. Então, gente, esse nosso primeiro programa, ele pretende ser um programa introdutório, né? Aquelas informações básicas que a gente precisa saber para daí sim poder entender todas essas revoluções, toda essa animação que todos nós, amantes da astronomia, estamos no mundo todo com as informações que o James Webb em breve estará nos fornecendo. Mas vamos começar, professor Fernando, com uma pergunta muito básica. Eu queria saber de você, para você ajudar o pessoal de casa a entender melhor, o que é um telescópio e quais são os tipos básicos de telescópio que existem. Essa pergunta é muito boa porque, além de tudo, é muito bonita e muito importante, né, para a história da ciência no mundo, né? Vamos lá. Os primeiros arranjos ópticos, né, de lentes apareceram ali, que vão dar origem ao telescópio, aparecem na Holanda e acabam influenciando o Galileu, né, lá na Itália, que monta o primeiro telescópio que tem como objetivo olhar para o céu. Esse é o grande ponto de mudança na história da ciência aí. E esse telescópio que ele vai montar é o que a gente chama de telescópio refrator. Qual que é o princípio básico desse telescópio? Eu tenho uma lente que vai pegar uma região do céu e vai receber essa luz. E vai concentrar essa luz por conta da refração, vai concentrar num ponto. Então imagina que a minha pupila, muito pequenininha, quando eu olho para o céu, pouco estimulada. Quando eu pego uma área muito maior que a minha pupila e concentro num ponto só, eu consigo ter mais raios de luz aqui estimulando os meus olhos. Então o meu sensor, né, natural, consegue então distinguir coisas que a olho nu eu não consigo. Com isso, Galileu conseguiu desenhar as luas, descobrir as 4 luas de Júpiter, que receberam o nome as Galileanas. Ele descobriu e desenhou pela primeira vez as crateras na Lua. Ele achou que havia um planeta com orelhas, que no final de contas era Saturno. E isso mudou profundamente o nosso conhecimento. Se você olhar no desenho aí, ó, o próximo espelho é o refletor. Qual que é a diferença? O Newton, 200 anos depois, professor, aproximadamente, pouco menos, né, de 200 anos, o Newton vai mudar a história dos telescópios, fazendo um telescópio usando o processo de reflexão. Ele vai usar um espelho metálico, na época ele vai polir um metal, e esse espelho vai receber a luz do céu e concentrar num pequeno espelho que desvia o raio em direção ao ocular, onde vai ter a lente para você observar. Esse telescópio, ele pode ser muito maior que um telescópio de refração, porque quando eu tenho um telescópio de refração, o ponto focal vai ficando cada vez mais longe quanto maior for o orifício de entrada. Esse telescópio permite um orifício grande, recebe muita luz e concentra num ponto só, num espaço muito menor. Fica mais fácil andar com esse telescópio, né, professor? E ali eu tenho uma melhora, né, no que eu estou observando. Com os telescópios refletores, eu consigo observar objetos que já são muito tênues para ser visto no telescópio refrator. Exatamente. Uma curiosidade da história, inclusive, o Galileu Galilei, né, que viveu na Itália, ele morreu no mesmo ano em que nasceu Sir Isaac Newton na Inglaterra. Né, dos muitas pessoas que viveram ali nessa pós-renascimento, pré-iluminismo, né, nessa transição, e que foram responsáveis por essas grandes revoluções no pensamento científico da época. É uma nova maneira de encarar o pensamento, né? Passar a observar mais, medir mais do que só
pensar sobre. Né? Além dessas mudanças tecnológicas, eles também criaram, nessa época foi criada a metodologia da ciência que a gente segue até hoje, o método científico. Tem uma frase importante do Newton, né? Se enxerguei mais longe, né? Foi porque estava nos ombros de gigantes, né? Então você acha que com essa frase ele distribui a linhagem, né? Para todos os cientistas que... Aproveitando o comentário sobre a comparação dos dois telescópios, né? O refrator, ele passa a ter um problema muito sério, que é a aberração cromática, não é verdade? Exatamente. E se você pensar em fazer um com uma lente com grande abertura, grande diâmetro, que espessura isso vai ter que ter para se autossustentar, né? Quanto maior, né, a abertura, mais pesado, mais comprido. Todo o conjunto. Estruturalmente vai ficando difícil, né? E fazendo a comparação com o que você falou do olho, imagine que se você faz um telescópio que é refletor com área muito grande, qualquer pouquinho de luz que está chegando está sendo captada. Exatamente. Então, crescemos na área, né? Exatamente. Então tem vantagens e desvantagens dos dois modelos. Ao longo da história, inclusive, foram surgindo telescópios que usam das duas tecnologias, lentes para corrigir esses problemas, né? Seja a aberração esférica, a aberração cromática. Mas o que eu acho muito interessante desse momento é que homens como Galileu, homens e mulheres que viveram naquele tempo, olharam para o espaço, para o universo, com um telescópio pela primeira vez. Mas eles modificaram profundamente a forma como nós olhamos para nós mesmos. Porque um novo universo foi construído e um novo lugar do ser humano nesse universo. Eu brinco que são dois infinitos, né? A gente descobriu um universo infinito para fora e um universo infinito para dentro da gente, né? Portanto, sendo otimista, podemos pensar que talvez venha uma nova desta evolução, como James Webb. Novo ponto de mutação, né? Um novo ponto de mudança. Exatamente. Quebra aí. Exatamente. Mas olha só, então, com esses telescópios, com essas tecnologias que a gente está discutindo até agora, a gente consegue captar a luz visível, que está ali do violeta ao vermelho, pensando nas cores do arco-íris. Mas, professor Márcio, tira uma dúvida minha. Tem coisa aqui além do violeta e aquém do vermelho. Como é que é isso aí? Muito bem. Vamos primeiro entender que existe algo que se chama onda eletromagnética. Toda onda eletromagnética é uma luz. Porém, o ser humano não é sensível na questão visão a todas elas. Certo? Essa figura que você está vendo aqui chama espectro eletromagnético. Nela estão contando aí os principais valores, não precisa se preocupar com esse numerário, mas está em destaque uma pequena fração. Só essa pequena fração sensibiliza a nossa retina. E ela vai do vermelho ao violeta. Apelidaram de luz visível, o que é até um certo problema, porque senão fica dando a sensação de que a gente vê a luz passando. Sim. E não vemos, mas é a que nos provoca a visão. Se você for a um valor maior de comprimento de onda e, portanto, menor frequência, você vai entrar para o lado do infravermelho e o nome de estudo, infra abaixo, antes do vermelho, não é? E para as chamadas micro-ondas, que é uma faixa bem grande, onde você tem desde o micro-ondas do forno, não é? nosso aliado, ali, né? não é? Nossa utilidade prática, as ondas de rádio, de celular, e quando falo rádio, pensa no AM, no FM, nesse conjunto todo. Tá? Para o outro lado, ou seja, aumentando as frequências e diminuindo o comprimento de onda, aí a gente entra na casa do ultravioleta, do raio-x e do raio gama. Essas três ondas eletromagnéticas são muito poderosas. Lembre-se que onda eletromagnética, a luz é formada por uma partícula de energia que são os fótons. Portanto, a gente entrou agora na casa de alguns que têm energia por fóton muito grande. Tá? E, portanto, os eventos astronômicos, muitos produzem coisas nessa casa, nesta ordem. Exatamente. Inclusive, a gente tem uma imagem aqui dando alguns exemplos, né? Dentro desse espectro. Muito bem, lá desde das ondas de rádio, do famoso radinho de pilha, né? E todos os outros aí, passando para o infravermelho, que algumas pessoas desconhecem, é a função dos controles remotos, né? Aquela experiência famosa, olhar pela lente, pelo celular, né? Você não enxerga com o seu olho, mas a câmera do seu celular consegue captar, né? Tente lá. A entrar naquela gama ali do ultravioleta, raio-x e o chamado raio gama. Aqui um outro episódio pode até ser sobre isso, né? E que foge a esse
padrão de visão do ser humano. Mas aí eu posso perguntar então que foram construídos, posso até afirmar, que foram construídos sensores, objetos tecnológicos, né, para enxergar, entre aspas, aí, esses outros espectros, para captar esses outros espectros. À medida que nós fomos conhecendo os comprimentos de onda além do espectro visível, a gente foi criando sensores capazes de detectá-los, já que os nossos olhos não são capazes. Né? E isso vai ser uma revolução na história dos telescópios, porque além dos telescópios, que então o refrator e o refletor, o que vai mudar agora é o sensor. Então o seu olho é substituído por um aparelho sensor, que é sensível ao ultravioleta, é sensível ao infravermelho. E aí nós temos um problema. Porque certos comprimentos de onda não entram dentro da Terra como são gerados. Eles sofrem muita interferência da atmosfera, dos corpos que estão aqui na Terra e da própria Terra. Para isso a gente tentou uma solução nova. Né? Que seria a ideia. Por que não colocar esses telescópios no espaço? Além desses ruídos todos que estar aqui dentro, né, implicaria. Por exemplo, um radiotelescópio Arecibo, poxa, telescópio gigante, porque as ondas de rádio são tão grandes que elas pouco interagem com a atmosfera. Agora, luz visível, infravermelho, ultravioleta, raio-x, sofre muita interferência. Então, telescópios mais inteligentes, não, vamos mandar eles para longe dessa interferência. Então, ou seja, quando nós entramos na era espacial, estamos falando já do século XX, da segunda metade do século XX, né? As primeiras pesquisas espaciais, desde o início, pensou assim, vamos produzir um telescópio e levá-lo para o espaço. Os melhores telescópios que estão na Terra precisam ser colocados em uma região como o Atacama, para pelo menos parte disso, né, você conseguir esse ruído, tirar, né, esse barulho. Né? Mas é interessante lembrar que, como a gente comentou agora atrás, e você reforçou, existem ondas de todos esses tipos vagando pelo universo. E, portanto, quando você faz mesmo que seja na Terra, um radiotelescópio, você pega algo que está aí, que pode ser captado e utilizado para enxergar algo, né, como você disse. Mas quando você quer uma outra região desse espectro, estar na Terra é prejudicial. É prejudicial. E por isso, a justificativa de por que mandar um telescópio para o espaço. Sem dúvida. E nessa linha, a primeira grande revolução, e até nós comentávamos hoje na hora do café, que nós somos sortudos. Porque nós podemos observar, viver essas duas fases. Né? Uma coisa que a gente está aqui nos 40 e poucos, né? Quem tem muito menos, já nasceu numa era em que fotos fantásticas dos objetos celestes estão em tudo quanto é livro didático. Sim. Fotos de outras galáxias, né? Enfim. Aquelas imagens coloridas, né? De nebulosas e tal. E nós somos de um tempo onde essas imagens não existiam. Antes dos anos 90, as imagens eram inacreditavelmente mais simples. Muito mais simples. E por quê? A década de 90 conheceu o primeiro, não o primeiro telescópio espacial, mas a primeira grande revolução no espaço, né, dessa série que nós estamos falando, que foi o telescópio espacial Hubble. Eu costumo dizer que talvez seja a missão espacial de maior sucesso e longevidade da história, né? Esse ano, 32 anos do Hubble no espaço, cumprindo o seu trabalho dia a dia, trazendo fotos que mudaram drasticamente a forma como a gente enxerga o universo. E inclusive o Hubble, que olha só, ele já é um desses telescópios que ele não enxerga só luz visível, né? Ele trabalha dentro de um espectro um pouco maior. Se você olhar ali em cima, ó, a gente tem o espectro que vai do ultravioleta até a onda de rádio, e marcado ali, um pouquinho acima do ultravioleta, perto do ultravioleta ali, e um pouquinho do infravermelho, é a área que o Hubble enxerga. Vendo só esse pedacinho do espectro ali, a gente já conseguiu fazer fotos e descobrir coisas que foram ímpares na história, né? E que moldaram a ciência moderna. Curiosamente, no ano do lançamento do Hubble, começou-se a discutir o lançamento de um novo telescópio. Então, desde 1990, a gente começou a discutir, olha, precisamos lançar um telescópio no espaço que enxergue além do Hubble. Né? E daí até 2022, um grande projeto chamado James Webb
né, foi sendo construído E lentamente. nesse intervalo nós tivemos outros telescópios espaciais, né, como Chandra, como Spitzer, entre outros, infravermelho, de infravermelho. Spitzer de infravermelho. Mas agora, olha só então, Um comentáriozinho sobre o Hubble. volta aqui. Só para quem não imagina como é o interior do Hubble, entender que ele é um telescópio refletor. Então lá tem um espelho do tipo côncavo, né, para concentrar as luzes, como o professor falou, que deve ter os seus 2 metros e qualquer coisa de diâmetro. Tá? Então é uma área considerável, mas não é um brinquedo tão grande. O que o Hubble pode ter de comprimento? Sim, 10, sim, 15 sim, metros sim, apenas. sim, Né? Uhum. Mas orbitando numa órbita baixa. Né? Sim, está bem próximo, Próximo da Né? Terra. Órbita baixa. A própria Terra faz sombra em muitos momentos, não é verdade? Sim. E pode atrapalhar ainda, mas era o que se podia possível fazer na época, né? E olha, nesse vou dizer uma momento. coisa, viu, pessoal? Ainda bem que o Hubble estava numa órbita baixa, porque nós conseguimos fazer várias missões para consertar o Hubble, né? O Hubble passou por atualizações, ajustes, e isso foi parte o fato de estar aqui perto garantiu que esses ajustes pudessem ser feitos e garantiu essa longevidade. Gente, o Hubble está aí, funcionando. Essa semana ele mandou foto nova pra gente. Eu brinco de vez em quando, tinha que ir uma missão lá para passar um vidrex nele, né? Dar uma ajustada, passar um rodinho no espelho. Mas muito caro, né? É um Caríssimo. tipo de manutenção que você não espera que vá poder ser feita repetidas E agora, vezes. então, lançado esse ano, e ainda em processo de comissionamento, ele ainda não está 100% operacional, mas nós temos então essa beleza, essa maravilha da tecnologia, o telescópio espacial James Webb. Acho que no outro episódio a gente comenta mais sobre o James Webb em si, né? Mas neste slide aí já me chama a atenção a gente reparar qual que é a faixa do espectro que ele trabalha, né? Porque ele se estende muito mais ao infravermelho do que o Hubble se estende. Sem entrarmos em algo tão específico, vocês e nós todos, né? Mas ir para o lado do infravermelho nos lembra o redshift, né, professor? Exatamente. O Desvio redshift. para o vermelho, Exatamente. Desvio para o expansão. vermelho. E aí, vamos fazer o seguinte? Vamos deixar quem está em casa curioso? O que será que é esse redshift? Por que será que é importante enxergar tão longe no infravermelho? Qual é a vantagem? Qual a vantagem? Quais são as novidades que o James Webb vai poder apresentar? Por que a gente fala com tanta paixão sobre isso que está acontecendo agora? Vai ficar para a próxima. meus Ficou amigos. curioso? No próximo programa a gente vai abordar todos esses detalhes. Pessoal, muito obrigado pela presença Vem com a de gente. vocês e até o próximo programa. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Então, pessoal, gostou do programa? É o primeiro de uma série. Então, acompanhe as redes sociais da FAAP, curta o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, siga o nosso canal e vamos juntos nessa aventura espacial. Um abraço, até o próximo programa. Tchau, tchau.